Aqui estou eu, seu irmão Ronald, para mais uma vez fazer o vídeo da série Conhecendo a Verdade. Amém. Eu peço a vocês, dê o seu like, se inscreva, dê sua opinião e compartilhe. De pouquinho em pouquinho você vai aprendendo cada vez mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Você vai conhecendo cada vez mais os ditos da palavra de Deus, as normas de Deus, a vontade de Deus para você, para a sua família. Portanto, mais uma vez eu peço, dê o seu like. Hoje vamos falar sobre apostasia. O tema é apostasia, desvio da fé. Segundo Tessalonicenses 2, vamos ver aqui, 3:4 diz, vou só ler o 3, é melhor. O 4 eu vou deixar para o próximo vídeo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, quer dizer, está falando da volta de Cristo, né? Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pronto. Está falando da volta de Cristo e o apóstolo profetizando. Jesus não vai vir sem primeiro vir a apostasia. E o que é apostasia? É o desvio da fé. O apóstolo Paulo profetizou que a igreja iria se desviar do bom caminho. Quando foi isso? Quando? A partir do ano 300 depois de Cristo, por aí, no tempo de Constantino. A igreja de Deus, minha gente, quando recebeu Pentecostes, era uma igreja pura, tinha uma doutrina pura e havia muito amor entre os irmãos. Era a igreja ideal para nós imitarmos. O diabo não gostou do que viu. E o que é que acontece quando o diabo nos odeia? Está lá em 2 Timóteo 3,12, em que diz, está escrito assim, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. Todo aquele, viu? Foi isso que o diabo fez contra a igreja que era pura. O diabo perseguiu, usou o Estado, a nação romana, para perseguir o cristianismo em várias partes da Europa. Onde existia o Império Romano, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram jogados nos calabouços, eram presos, eram torturados. Outros eram enterrados vivos só porque eram cristãos. Teve cristãos que foram tão perseguidos, foram levados para as arenas para serem comidos pelos leões. Sim, foi perseguido, irmão. Mas o povo ficava impressionado. Por exemplo, nas arenas lotadas, veja que povo sanguinário, né? Iam para as arenas para ver animais comendo seres humanos, para ver gladiadores se matando. Mas com os cristãos eram assim. Os cristãos não demonstravam medo, sabiam que iam ser devorados pelos leões, mas eles cantavam nas arenas, cantavam, louvavam, nenhum semblante de medo. E os leões devoravam, mas eles cantavam e só deixavam de cantar quando eram mortos por esses animais. E isso impressionava muita gente. E muita gente se convertia. A verdade é o seguinte, né? Que quanto mais era perseguida, mais a igreja crescia.
quando um cristão morria, 100 pessoas se convertiam. Está vendo? Então o diabo resolveu parar de perseguir. Satanás estava vendo que a perseguição não era um bom negócio para as ordens dele mesmo, dos demônios. Não era. Muito pelo contrário. Quanto mais perseguida, mais a igreja crescia em número e em qualidade. Então o diabo mudou a estratégia. Parou de perseguir. Usou o imperador Constantino para fazer aliança com o cristianismo. Esse imperador, ele fez cessar a perseguição. Pelo Edito de Milão, ele proibiu os cidadãos romanos de matar e perseguirem cristãos. Por causa de Constantino, a igreja cristã se tornou popular. Constantino aparentava ser um homem convertido, mas não era. Ele mandou matar a esposa com os filhos. A esposa e um filho dele mandou matar. Então não era uma pessoa convertida. Ele apenas usava a conveniência, né? Estava vendo que o cristianismo estava crescendo em número, então resolveu fazer aliança com os cristãos. Mas não era convertido, e essa aliança com os cristãos teve um preço. E o preço era esse. Constantino foi ele que começou colocando heresias dentro da igreja. Muita heresia. E foi a partir daí que a igreja foi absorvendo doutrinas de demônios que não estão na Bíblia. Foi a partir daí do ano 300, enquanto Constantino era o rei. Eu não me lembro bem quando foi que Constantino morreu. Parece que foi no ano 335, por aí. Mas veja, o ano 300 é o 4º século, né? Então foi no 4º século depois de Cristo que a igreja de Deus se desviou. Permitiram doutrinas falsas. Os cristãos se acomodaram à vida errada, porque não eram mais perseguidos. Então, quando cessa a perseguição, a tendência é se acomodar. Se tornou igreja popular. E isso não é bom. Não é bom a igreja ser popular, porque entra na igreja pessoas que não querem abandonar o pecado. Porque a verdade é o seguinte, né? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. A verdade é essa. Mas abandonar o pecado, quem é que quer? Então, a igreja começou a ser formada por pessoas hipócritas. Estava aumentando o número de joio na igreja. Olha, quando a igreja é perseguida, não tem joio. Não tem joio. Tem apenas pessoas que amam Jesus. O joio não suporta a perseguição. O que é o joio? Eu já falei isso no vídeo anterior. São as pessoas más da igreja. Pessoas que não são fiéis a Deus. Dão um mau testemunho terrível. Quando a igreja era pura e perseguida, não tinha joio. Mas a igreja se tornou popular. Tanta gente querendo ser cristão por causa de status, porque querem ir para o céu, e não por amor a Cristo. E não por interesse. E sim por interesse, né? E sim por interesse. E foi assim que a igreja cristã apostatou da fé. Aí eu pergunto a você, o que você acha, prezado rádio ouvinte, da igreja de hoje? Ela continua apostatada ou está voltando à sua igreja pura? Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero que você responda. Tá certo? É bom você meditar sobre isso, para saber em que chão você está pisando, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.